Boa noite para quem está conosco aí no YouTube e outras plataformas. Boa noite ao Gabriel. Será sempre, encontrei o pai dele hoje aqui, será sempre o meu carrapato. Depois eu te conto essa. E boa noite ao meu ídolo. Eu usei uma expressão da minha geração, né, que não alcança a dele, que é muito mais jovem. Mas eu amei a ciência a partir de um grande divulgador da ciência, chama Carl Sagan. Agora é o Neil deGrasse, que era... Aluno, né? Foi aluno do Carl Sagan. Aluno dele. Então eu quero cumprimentar essa figura extraordinária que ilumina a inteligência brasileira, nosso Sérgio Sacani. Que é isso, obrigado aí, Ciro, Cecília, Gabriel. Obrigado a todos aí. Prazerzão aí ter vocês aqui. Eu quando é ao vivo só no YouTube, eu falo só ao vivo. Quando é ao vivo com plateia, é ao vivo e ao vivo. Ao vivo e ao vivo, exatamente. E assunto, então eu vou começar primeiro com você, Ciro, te perguntando o seguinte: num cenário de infinitas possibilidades, de infinitas existências, de infinitos Ciros Gomes, se você pudesse escolher ser outro Ciro, que não o político, advogado, ministro, governador, deputado, até que Ciro você seria? Bom, a abstração matemática diz assim que o infinito obriga que haja exatamente uma possibilidade como exatamente essa aqui. Euzinho, exatamente como euzinho sou, cada um de nós, por uma inerência da infinitude, que é uma intuição que a nossa cabeça quase nunca consegue fazer. Mas essa ideia de que haveria alternativas e tal, eu provavelmente seria um astronauta, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Eu fui arrebatado para a vida pública, assim, mas minha vocação era essa. Era explorar o espaço. Ele voa o quê? Ele voa de outra forma sempre, né, Cirão? E aí, e você, Serjão? Não, astronauta eu não seria de jeito nenhum. Já morro de medo de avião e de foguete, então só transmito os lançamentos. Não sei não. Baterista aí, ó. Baterista é uma, mas assim, seria realmente possível? Então, esse negócio do multiverso é muito interessante, né? Porque muita coisa na ciência, principalmente quando a gente fala de física, né? Para quem não sabe, esse negócio de multiverso não é um negócio novo. Isso aí vem desde antes de Cristo. Um cara chamado Anaxágoras, ele já pensava nisso. O Giordano Bruno também foi um outro cara que pensou nisso. Ele escreveu um livro chamado Pluralidade dos Mundos e tudo, e o pessoal pensava nisso. Da onde que surge, né, a versão mais, vamos dizer, atual do multiverso, né? Ela surge de você tentar... Existe uma coisa na física hoje que o pessoal tenta unir a relatividade. Relatividade é uma parte da física que cuida das maiores coisas do universo. Buracos negros, aglomerados de galáxia e tudo mais, com a física quântica, que é o que cuida das menores coisas do universo, partículas subatômicas. Existem muitas semelhanças quando você começa a analisar, e muita gente acha que deve ter uma teoria que unifica tudo isso. O problema é que a gente não consegue até hoje, isso aí foi a vida do Stephen Hawking inteira, foi atrás dessa teoria da unificação, ou teoria de tudo, que o pessoal já deve ter ouvido falar, mas até hoje a gente não conseguiu. E da onde que surge o multiverso? O multiverso surge daí, basicamente. Por quê? Para tentar chegar nessa teoria da unificação, que é juntar a mecânica quântica, que a gente chama, com a relatividade, foi desenvolvido um arcabouço teórico, que é chamado de teoria das cordas. Que a teoria das cordas, bem basicamente, diz o seguinte, que as partículas não são mais pontos. Elas começam a ser tipo um pedacinho de corda. Aí vem o filme Interestelar, quem não viu, veja, que vai entender um pouquinho melhor. E aí, essa corda, quando ela começa a vibrar, ela cria muitas dimensões. E é daí que surge essa ideia mais recente que a gente tem agora do tal do multiverso. Porque aí, através da teoria das cordas, a gente abre a possibilidade de ter outros universos. Quando o universo começou, então lembrem, nós estamos tentando unir o que é muito grande com o que é muito pequeno. Quando o universo começou lá no início dele, pode ter tido o que a gente chama de flutuações quânticas, e aí se a teoria de cordas for uma coisa que realmente for comprovada, no momento do início do universo, pode ter vibrado aquela corda e criado outros universos, que são os universos paralelos. Um jeito assim da gente ver isso, porque isso é muito abstrato. Todo mundo aqui já fez bolha de sabão. Sabe quando você está fazendo bolha de sabão e na hora que está crescendo uma bolha começa a crescer uma outra do lado? Isso seria mais ou menos a ideia do que é o multiverso atual. Qual é o problema da física quando a gente estuda física?
a teoria de tudo isso aí tá linda. A teoria das cordas é perfeita, teoricamente falando. Só que a gente precisa ter a comprovação experimental. Tanto que o Prêmio Nobel de Física hoje ele é dado para sempre para dois grupos. A galera da teoria e a galera experimental. Porque você precisa ter essa comprovação. E nós, assim, até hoje, nós não temos nem a teoria da unificação. A teoria de cordas, ela vem perdendo força. Ela teve um auge, teve um hype muito grande. Hoje ela está perdendo força. Para quem quiser aí estudar, o ícone da teoria de cordas é um astrofísico inglês chamado Brian Greene. Ele tem uma série de 4 livros que são sensacionais. É O Tecido do Cosmos, Realidade Oculta, Universo Elegante e O Fim de Todas as Coisas, eu acho. São 4 livros onde ele destrincha tudo sobre teoria de cordas, multiverso e tudo mais. Esse é o cara que estuda. E nós temos o famoso mapa da radiação cósmica de fundo do universo, que é a radiação que veio lá do Big Bang. Da onde que a teoria do multiverso começou a ganhar muita força? Alguns pesquisadores, analisando esse mapa, eles viram regiões ali que eles falaram, caramba, essa região aqui ela está muito diferente, está muito anômala com relação ao resto. Sabe o que é isso? É o ponto onde um universo está tocando o outro. Só que, de novo, né? A gente, teoricamente, é assim. Só que a gente precisa comprovar isso experimentalmente. Assim, só tirar uma dúvida. Se você fosse o astronauta, você ia ser que nem o Cooper do filme Interestelar? Você ia se enfiar lá no buraco negro? Aquilo ali é uma aberração inominável, porque eu quero... Mas você seria o Cooper? Mas sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma explorar o novo universo. Mas a minha provocação, como eu não sou cientista, né? Eu sou um curioso, a minha provocação é mais assim um desdobramento do mito da caverna do Platão. É que toda a percepção de realidade é uma abstração mental de cada um de nós. E aí nós temos um problema, o ser humano, a inteligência humana, tem um problema grave nos extremos. Então é o seguinte, o que a gente não conseguir quantificar, a gente arbitra. Inclusive, nas teogonias todas, acaba fazendo isso. Então, as comunidades tradicionais, os indígenas, configuravam a deidade no sol, não é, que parecia ser inalcançável. Aí vêm os cristãos e quantificam numa vamos dizer, numa antropomorfização da deidade. E assim eu quero provocar, porque a grande questão não é para mim, teórica, volto a dizer, é uma abstração de filosofia, ciência, não é? Filosofia da ciência. É que você diz, assim, por inferência, que o universo originou-se de uma singularidade, e aqui paramos. O que diabo é singularidade? Que conteria em si mesma toda a quantidade de tempo e espaço hoje conhecida, e deriva de uma observação, é que o universo está em expansão acelerada. Se ele está em expansão acelerada, eu fazendo um rewind, desacelerando proporcionalmente, eu chego nesta singularidade. E a ciência para aí. Ora, não pode parar aí. Por quê? Porque na filosofia da ciência haverá sempre um antes. E para os físicos, os cosmólogos, é sem sentido a pergunta antes, porque o próprio tempo teria sido fundado neste Big Bang. Ora, vamos agora buscar uma terceira igualdade que seria igual a uma segunda, portanto, iguais entre si. O que é um buraco negro? Um buraco negro é um corpo celeste que tem uma gravidade tendente ao infinito, de forma tal que atrai para si toda a matéria na sua circunstância, inclusive a luz, que nem peso tem, o fóton. Né? Tá. Mas vem, adquire tudo. E vira o quê? O que é o core? O que é o coração de um buraco negro? É uma singularidade. Singularidade. Tanto Ora, que tem a teoria que diz que o universo pode ser um buraco negro. É isso. Pronto. Mas a intuição que eu tenho é que quando você chega nessa singularidade, há uma explosão para outra dimensão. Ah, sim. Aí Entendi. fica mais razoável, sem precisar Aí fica mais mergulhar razoável. no universo, numa casca de nós. Mas aí, mas aí você tem... Pode levantar, eu Não, das isso, cordas. e você tem uma colocação muito interessante, porque nessa coisa toda de interpretação do universo, todo mundo acho que viu aquele filme que ganhou o Oscar, que é o... Tudo ao mesmo tempo agora, pra Isso. sempre. Aquilo lá é baseado numa visão filosófica do universo, Isso. chamado universo em bloco.
E aí no universo em bloco é onde você consegue. Aí não tem esse. Aí você tem antes, você tem depois e tudo coexistindo ao mesmo. Tudo no mesmo momento. Por isso que o filme tem aquele nome. Sim. Então, por exemplo, o seu amanhã, você sabe o que você vai fazer amanhã? Você sabe. Sei. Você sabe, a não ser que aconteça alguma coisa. E eles explicam isso até no universo em bloco, que são algumas variações que podem acontecer. Mas você sabe exatamente o que você vai fazer amanhã. Ué. Então, a galera do universo em bloco, os filósofos, eles falam que o hoje não é um dia especial. Essa que é a visão deles. Porque a gente tem noção que hoje nós estamos vivendo um dia especial. Hoje não é especial. Porque o hoje já estava aqui. Sim. Não, né? É muito. Mas o hoje ele já estava aqui, o ontem está ali e o amanhã está ali, entendeu? Então com isso você consegue viajar. Então tem essa questão de ter essa visão filosófica viajou, do universo. né? A gente Lá viajou atrás. e eu gosto que tem uma turma aqui que, enquanto o Sérgio falava, nos comentários aqui do YouTube, o pessoal perguntou: será que o Ciro está entendendo? Acho que ele respondeu Claro, que tá, né? É isso Acho mesmo. que tá. A gente falou lá atrás veja, que ia ficar eu bolinha pra cá, bolinha pra uma lá. vez procurei, no Rio de Janeiro, morava no Rio, procurei um professor com essas angústias existenciais e tal, e comecei a perguntar para ele, porque eu não conseguia entender determinados aspectos da teoria da relatividade. Ele disse assim para mim: não se preocupe, só existem umas Ninguém 4 ou entende, 5 é pessoas isso no mesmo. mundo que entendem. Entender alguma coisa, né? A aflição é muito boa. Não, mas veja, o que o Sérgio falou agora, você tem, na mecânica quântica, você tem determinadas coisas que são contraintuitivas. Por exemplo, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Na mecânica quântica, sim, 2 corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço no mesmo tempo. O que quer dizer, nessa dimensão temporal agora, é que tudo que eventualmente pode acontecer está acontecendo Em algum outro lugar. na outra dimensão. Isso mesmo. É isso. O negócio é quando a gente parte para estudar essa física quântica, o problema é muita abstração, pessoal, entendeu? É muita abstração. Tanto que o Einstein, né, ele desenvolveu tudo isso sem fazer um experimento real, né? Que esteve em Sobral. Não, ele mandou uma Não equipe. foi em Sobral? Ele mandou uma equipe. É uma fake news isso? Não, ele teve depois, né? Não, depois nunca ele não foi, lá. ele não foi no Nós Rio, né? gostaríamos que fosse nós, Mentira! por bairrismo. Não, mas ele mandou uma equipe Tá. e deu uma sorte, porque na teoria da gravitação do Newton, não é, as coisas são... A matéria atrai matéria na proporção direta do produto das massas e na proporção inversa do quadrado da distância. Claro, Mas- com certeza. E é igual a MC ao quadrado. Isso. Não, essa Aí é a a outra. relatividade. Viu como eu sou um bom jornalista? Para o Einstein. Então, o Einstein propunha que a gravidade não era propriamente assim, mas era um tecido. E o espaço-tempo uma coisa só. Para isso, vou acelerar aqui, ele tinha que provar que a luz faz uma curva, por influência do tecido curvado do espaço-tempo diante de um corpo de força gravitacional muito grande. Um eclipse. Então, esse eclipse foi marcado ali por ano 1919 e ele ia ser visto como total na África e em Sobral. E aí Não ele um dá mandou pra uma equipe aguentar. para a África, outra para cá. Lá nublou e o de Sobral não nubla. Não nubla. Não nubla nunca. Eu estive E foi lá. provada, então, a inflexão da luz, e aí ficou a Sobral associada à teoria Eu da jurava que ele relatividade. tinha ido também. Não, Você acabou muita de... gente acha que foi, Porque mas ele tem nunca a foi. estátua lá, Ele foi né? ao Rio e falou tanta merda que Pois não dá nem é. pra dizer. Foi pro Rio, é Ele verdade. tinha que falar umas besteiras também, vai. Faz parte. Bom, matematicamente é possível, axiologicamente pressupõe-se um antes, tudo isso eu já entendi, mas nacionalmente a coisa já fica um pouco mais complicada, né? Eita! Falando nisso, eu queria então perguntar para o Sérgio, que na verdade propor um tema para vocês debaterem, obviamente. Sérgio, qual que é exatamente o papel da Agência Espacial Brasileira atualmente? Só que mais do que isso, eu sei que tem outra estatal a caminho e que tende a sequestrar, né, a função que a AEB de fato deveria ter. Explica para a gente o que está rolando. Então vamos lá, né? Vamos falar do Programa Espacial Brasileiro, que é, infelizmente, né? Infelizmente. Então vamos, só para contextualizar para o pessoal, lá em 2003, há 20 anos atrás, pessoal, o Programa Espacial Brasileiro ele era exemplo do mundo. A China esteve aqui e copiou o nosso programa. A Índia esteve aqui e pegou um negócio que a gente tem chamado PENAI, que é o Programa Nacional, né, de Espaço e tal. A Índia, ela copiou exatamente, até as vírgulas estão no mesmo lugar. Isso lá há 20 anos atrás, o Brasil era a vanguarda
na exploração espacial. O foguete que a gente estava construindo, que infelizmente pegou fogo lá em Alcântara, o VLS, é igual os foguetes hoje que são os mais modernos. É o Electron, são foguetes de 18, 20 metros de altura para levar pequenos satélites. Então o Brasil ele estava na vanguarda do programa espacial. O pessoal do ITA, né, não tem nem como falar, aquela equipe maravilhosa. Infelizmente todos eles morreram lá no acidente Alcântara em 2003. E aí o problema é o seguinte, todo programa espacial vai ter acidente. Todo programa espacial tem acidente. O programa Apollo morreu gente pra caramba antes, tá? Porque a gente não fica sabendo tanto. O programa espacial russo, deve ter gente que até hoje a gente não sabe quem morreu lá na Rússia. Normalmente quando você morre na Rússia é difícil saber. Você fica sem saber, exatamente. Como rolou. E qual foi o problema do Brasil? O Brasil, por conta daquele acidente, tudo bem, foi um negócio terrível e tal, mas parou tudo ali. Então só o relatório do acidente demorou anos para ficar pronto. E todos os outros países, o que fizeram? Passaram na frente. Passaram. Então, hoje, assim, né? Vamos lá, nós temos Alcântara, para quem conhece, Alcântara fica ali no Maranhão. Alcântara é um dos melhores lugares do mundo para lançar foguete, porque é muito perto da linha do Equador. Se você lança um foguete perto da linha do Equador, você ganha, por conta da velocidade de rotação da Terra, uma economia que, dependendo da órbita que você manda, pode chegar até 30% de economia em combustível, sendo que foguete hoje, 95% dele é combustível. Então, é um lugar muito bom. Só que, o que aconteceu com Alcântara? Ficou esquecida, ficou lá sucateada. Hoje, o mato tomou conta lá, infelizmente, né? E tá lá. E nesse meio tempo todo, o que cuidava do programa espacial era a AEB. O programa espacial brasileiro sempre teve um problema seríssimo, que ele sempre foi uma bola dividida. Então, você tem, de um lado, a Agência Espacial Brasileira, e do outro lado, a Força Aérea Brasileira, a FAB. Então tem, por exemplo, vai ter um lançamento em Alcântara agora. Agora em março vai ter um lançamento em Alcântara de um foguete coreano. A AEB quer transmitir o lançamento. A FAB não quer transmitir. Olha aí. Por quê? Então, não sei, ué. Vai lá e pergunta para os caras. Alguma hipótese? Então, não dá para saber. É uma bola de... Falta de governo, é isso? O que eu falo é o seguinte, cachorro que tem 2 donos morre de fome. O Programa Espacial Brasileiro, esse é o problema. Ele tem 2 donos. E esses donos, eles não conversam entre eles. E tá prestes a ter um terceiro, né? E tá prestes a ter um terceiro, a LADA. Então, o que acontece? Agora faz, o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, né? Foi aprovada, né, a nova lei do espaço, é que pode dizer isso aqui no Brasil, que é um negócio, sim, terrível para o desenvolvimento. Na verdade, todos os países estão indo numa direção. O Brasil está indo totalmente contrário a essa direção. É um negócio que, sinceramente, não dá para entender o que eles estão querendo fazer. Assim, o Brasil vai fazer foguete? Muito provavelmente não vai fazer foguete. Nem tem porquê hoje fazer foguete. Mas poderia usar Alcântara. Sim. Alcântara poderia ser usado. Ainda que a gente cedesse para outros programas espaciais. Mas aí, aonde que entra o problema? Quando foram, né, vão até dar aqui o crédito para quem foi, mesmo que foi no governo Temer, né, embora a assinatura aconteceu só no governo Bolsonaro, mas quem começou a toda a coisa do negócio, para até o pessoal entender aqui e tentar explicar para eles, para vocês, né, o tal do Acordo de Salvaguardas. Que é? Acordo de Salvaguardas Tecnológicas quer dizer o seguinte: qualquer foguete do mundo, 80% das peças dele são dos Estados Unidos. Então você precisa ter um documento que garanta o seguinte: eu vou trazer um foguete para ser lançado aqui em Alcântara, eu tenho que garantir que ninguém vai abrir o foguete e fazer a engenharia reversa daquelas peças, porque aquilo lá é de patente, é dele, é americano. 80% das peças de todos os foguetes do mundo são isso. Então você precisa fazer um acordo, chama-se Acordo de Salvaguardas Tecnológico. É isso. O problema é, quando isso começou a tramitar ali, aí depois o Ciro pode até dizer melhor que eu só sei de notícia, né? Quando isso começou a tramitar ali, começou a surgir erroneamente a ideia de que a gente estava dando Alcântara para os americanos. Isso não tem nada a ver, porque a gente não está... Esse acordo ele não mexe com o terreno. Isso foi mais ou menos quanto, Sérgio? Isso aí foi agora, entre o Temer e o Bolsonaro, entendeu? Mas, aquela época de ouro. Isso. Mas assim, no final das contas, aprovaram o Acordo de Salvaguardas. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso faz com que eu possa lançar qualquer foguete de Alcântara hoje. Hoje Alcântara
pode ser lançado qualquer foguete. Eu posso trazer um foguete, tanto que agora a gente tem um programa com uma empresa sul-coreana chamada InnoSpace. Eles lançaram um foguete esse ano, o Hambit, e vão lançar, está programado 5 lançamentos para o ano que vem, de Alcântara. Entendeu? Por quê? Porque tem um acordo de salvaguardas. E aí o que acontece? Tem grandes problemas em mexer com Alcântara. A Alcântara está lá no meio do mato, lá, tá, aliás, não sei se vocês souberem apontar no mapa onde fica Alcântara, isso é um problema sério. O pessoal sabe, ninguém sabe onde que fica direito. Não vale o Ciro. Não, o Ciro com certeza sabe. Café com leite. O que acontece? Você teria que, vamos supor que a gente vai fazer um foguete, você teria que construir uma infraestrutura. E aí, aí uma coisa minha, pessoal minha, não pode fazer isso. Porque a infraestrutura em Alcântara, a gente sabe quais são as 3, 4 empresas que têm capacidade de construir ali. Entendi. Eu falo para vocês quais são. Por favor. Queiroz Galvão, Odebrecht e mais umas 2, que a gente sabe o que aconteceu com elas. Tá. Agora imagina o que elas vão fazer em Alcântara se tiver que construir. Então, isso está fora para mim, isso é fora de cogitação. O que acontece com a empresa igual aí no Space? Olha que coisa interessante. Você não precisa mexer em infraestrutura nenhuma em Alcântara. A empresa vem, ela monta a base dela do foguete, ela lança o foguete, usa o centro de controle de Alcântara e depois ela vai embora e leva embora a base dela. Pronto. E deixou aqui uma grana pra gente, porque ela pagou para usar. Então, e para mim, né, assim, se eu tivesse alguma coisa, uma solução seria essa. Comece a vender. Alugar o espaço. Comece a alugar. Você aluga o espaço ali, o acordo de salvaguardas garante que a gente pode fazer isso e tal. Por que isso seria bom? Por vários motivos. Primeiro, porque ia começar a entrar uma grana para o Brasil de uma fonte diferente. O que iam fazer com essa grana depois, a gente pode ficar aqui 10 anos discutindo. Mas pelo menos ia entrar uma grana diferente. Isso é legal pra carinha, entrar uma grana bem diferente nisso aí. E uma outra coisa, por exemplo, a empresa que vem aqui lançar, ela tem que trazer os engenheiros dela. E os engenheiros, eles não vêm aqui um dia e vão embora, eles ficam aqui uns 20, 30 dias. Pô, você chega pro cara e fala assim, cara, você não quer dar uma palestra ali na Federal do Maranhão pra gente? Você não a quer... Federal do Maranhão é um pouquinho mais complicado. A gente o vai buraco falar dela literalmente daqui a é mais pouco. embaixo. Não, mas você não quer dar uma palestra ali na Federal do Rio, na USP e tal? Por quê? Porque aí você começa a incentivar, o pessoal começa a ver e fala, caramba, tá tendo alguma coisa no Brasil disso, entendeu? Sim. E aí você vem. Aí vem um coreano, que é da InnoSpace. Agora, se eu não me engano, a C6, que chama, que é uma empresa do Reino Unido, também está pensando em lançar foguete de Alcântara. Então vão vir engenheiros da Inglaterra para cá. E aí você começa a fazer uma troca científica. Não vai ser uma troca tecnológica, nada disso, mas você vai começar, você leva um engenheiro um dia ali, aí você junta uma criançada e fala, ó, pessoal, vamos lá visitar o foguete lá na praia. Ó, que legal. Pô, eu vou lá no Texas ver o foguete do Elon Musk, a gente chega a 20, 30 metros do foguete, entendeu? Leva a criançada, junta a criançada no lugar e leva, ó, nós vamos lá, a empresa aí no Space, ela paga, entendeu? Vai todo mundo lá, visita, depois volta, e você começa a movimentar isso. Deixa eu fazer uma provocação então, Serjão. O Ciro, a sua turma boa está aqui um pouco indignada com a resposta do Serjão e perguntando o que você pensa a respeito da questão da soberania em relação a isso que ele está dizendo. É evidente que o Serjão tem o mesmo nível de preocupação que eu. Ele apenas está fazendo uma concessão à realidade trágica brasileira contemporânea. Entretanto, nós temos que trabalhar, meu livro chama O Dever da Esperança. Normalmente você não associa esperança a dever, né? Então as evidências todas são desesperançosas. Com certeza. Mas é preciso que a gente tenha a formulação. E aí, veja, ceder o espaço físico de Alcântara para coisa faz o Brasil ganhar um trocado mesmo nesse universo econômico e tecnológico e tal. Entretanto, nós não podemos imaginar um país com as características do Brasil, eu não posso imaginar, sem dominar determinadas tecnologias sensíveis. Isso aí é soberania. Hoje, o outro nome de soberania é ciência e tecnologia. É isso. Porque, repare uma coisa objetiva. Vamos fazer uma pergunta só para encaminhar o raciocínio. Faz sentido um país como o Brasil, cuja último envolvimento com guerra foi no século XIX, a genocida Guerra do Paraguai, em que nós nos prestamos a um serviço sujo da Inglaterra, é outro assunto para outra hora. Mas, assim, se nós dissermos que faz sentido ter uma estrutura de defesa, daqui para diante tem determinadas consequências. Por exemplo,
Faz sentido, tendo uma marinha ou uma aeronáutica, que nossas naves e belonaves sejam guiadas pela Starlink do Elon Musk? Pô, o cara desregula um grau no satélite, no GPS e tal, e você sai do Rio de Janeiro para atender uma ocorrência em Manaus, vai bater em Luanda, em Angola. Então é evidente, quer dizer, na minha cabeça, nós precisamos, é evidente, uma coisa não colide com a outra. Eu acho que a gente tem que animar ali, e aí você tem determinadas maluquices brasileiras, porque são valores que colidem, mas nós estamos numa agenda hiperfragmentária que perde a noção das prioridades, das hierarquias, dos valores que não negam um ao outro. Apenas ali é o único lugar que você pode, de fato, ter as excelências, a eficiência de lançar um foguete geoestacionário, um satélite geoestacionário na órbita mais viável, etc, etc. Então, mas tem uma estrutura quilombola do lado que você pode deslocar para qualquer lugar. Não, cara, mas por que você não pega o quilombola, E, claro, chega lá pra ele e fala assim, cara, nós vamos construir um museu pra vocês Isso, aqui, e ó, tudo maravilhoso, mais. cara. E vocês tudo vão mais. ganhar dinheiro com isso aqui, Mas, Sérgio, cara. o Brasil está dominado por isso. É um onguismo que verbaliza o valor correto, porque defender a comunidade quilombola é um valor justo, legítimo e tal. Mas há serviço de interesses subalternos que não estão... Assim como eu, enquanto não me convencerem, eu não consigo parar de suspeitar da natureza daquele acidente, sabe, que matou a fina flor da nossa engenharia espacial. É uma coisa estranha, mas enfim, pode acontecer, acidentes acontecem de fato e tal, mas aquele ali foi deletério e a consequência futura é que me traz a desconfiança maior que você já registrou. Não aconteceu mais nada, nós perdemos o passo. Então, repare, todo esse universo de telecomunicações, de satélite, de mini satélites, de coisa num país como o Brasil, de dimensão continental, a China já desenvolveu seu próprio GPS, o sistema de GPS. China, Índia tem um GPS, Japão tem um GPS dela. O Japão, que é do tamanho do Piauí. Europa tem um GPS dela, a Rússia, que é o serviço GLONASS. E nós ficamos no GPS norte-americano. Qual é o sentido disso? Eu estou dizendo, eu escrevo uma newsletter, e eu estou dizendo, quer dizer, a Marinha Brasileira contratou a Starlink deste grande canalha internacional, que é o Elon Musk, na minha opinião. O que não quer dizer, eu conheço a opinião do Sérgio, que ele não seja um extraordinário empreendedor. São duas coisas distintas. Dá para separar as duas coisas. Dá para separar perfeitamente. As motivações dele foram reveladas agora, de forma cínica, criminosa, ele comprando voto por Trump. Mas eu vou dizer que o cara não tem um papel fundamental para cumprir nesse estágio de evolução tecnológica e tal, de um foguete que dá ré e tal. Isso eu admiro. Dá ré virado do avesso. Até para o pessoal entender, né? Então é o seguinte, né? Para quem não sabe, o Brasil não tem sistema de GPS. O sistema de GPS brasileiro é ligado ao satélite, né? Ao DoD, que é o Departamento de Defesa americano. O dia dos Estados celular Unidos, que cada um de nós porta paga royalties para as Forças Armadas Americanas. Se os Estados Unidos falar, não queremos mais que o Brasil GPS, acabou, nós estamos perdidos sem GPS. Sem GPS, faz sentido um país com 210 sem milhões GPS de habitantes? para 85% da exploração de petróleo, 80% da mineração do país para. Sem agricultura GPS. de precisão para. A agricultura para imediatamente. São setores muito pouco Então, importantes para a economia brasileira. Eu compreendo o estágio pragmático e estou de acordo. Acho que a gente tem que botar a coisa para andar, seja como for, mas nós temos que ter um universo estratégico que é recuperar a visão de um país que tem compromisso com alguma maturidade tecnológica, porque você não vai ser mais capaz de produzir da agulha ao avião passando pelo computador, como certa feita imaginamos. Mas algumas tecnologias sensíveis, eu já propus, por exemplo, que nossa relação com os BRICS seja qualificada por isso. Em vez de ser um clube de conversa mole, como infelizmente é, ser ali o seguinte, um regime de preferências comerciais industriais para o país retomar a indústria nacional brasileira, transferências tecnológicas sensíveis, conversei lá com o Alto Comissariado do Partido Comunista Chinês, o chinês comunista, da boca para fora, deu um salto da cadeira dessa altura. E o mercado disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. Né? Enfim, e terceiro, um financiamento rebelde a Bretton Woods. Se não for isso, a gente não tem saída. Olha só. Agora, repare, nós já fizemos, nós pulamos aqui, nós já fizemos um estatal binacional com a Ucrânia. Porque a Ucrânia tinha também tecnologia de foguete. Isso aí faltou a gente falar que nesse meio tempo todo teve um dos programas mais corruptos da história do planeta. Corrupto, exatamente. Chamados Alcântara Ciclone. Que época que foi isso? O Brasil foi lá, não, foi depois aí. Foi Lula. Foi Lula. Uhum. O Alcântara Ciclone, a ideia do Brasil foi o seguinte, vai lá na Ucrânia, compra os foguetes,
E aí a gente modifica aqui para lançar. Tanto que é na frente de Alcântara. Isso. E só agora que foi dissolvido total agora, né? Isso. Mas foram anos e anos e anos de gente ganhando dinheiro. Isso é que ninguém sabe. Pra onde foi, o que vira foi, ali era um ralo de Um dinheiro ralo de mesmo, dinheiro. porque ninguém sabia para onde que ia. Agora, isso aí é uma coisa. Porque eu Tem tava umas falando de ideias. foguete, né? Sim. Agora vamos falar da parte satélite. Aí o Ciro tem toda a razão. Nós não temos 3 coisas hoje que são fundamentais e que o Brasil precisa pela característica dele. Uma é GPS. Outra coisa, Amazônia. Não sei se quem sabe aqui, mas o Brasil não tem um satélite capaz de fotografar a Amazônia. O que a gente faz? Todos os dias ou todo mês a gente gasta milhões comprando imagem de uma empresa americana chamada Planet. Porque todo dia tem uma frota desses satélites, todo dia 10h30 da manhã, uma frota de satélites da Planet passa em cima da Amazônia e faz imagens com 30 centímetros. São satélites do tamanho de uma caixa de sapato, tá? Só pra vocês Eu terem uma já ideia. vi esses satélites. Eles têm Da Planet. sucedâneo na França também. É do tamanho de uma Isso. caixinha assim. E ele passa todo dia, e o que o Brasil faz? Em vez de desenvolver o satélite dele, nós vamos lá e compramos a imagem dos caras. Outra coisa, nós não temos nenhum satélite meteorológico nosso. Sendo que a nossa meteorologia, o nosso sistema climático, ele é muito único. A gente tem a Amazônia, a gente tem os rios voadores que a gente chama. Ou pelo menos a tínhamos, gente tem né? esse problema todo. E não só da Amazônia, nós temos os biomas brasileiros, eles são muito específicos, entendeu? Então você não pode comprar uma imagem, que é uma imagem geral, para você estudar um Pantanal, que é um negócio totalmente diferente, entendeu? Então você tem que desenvolver um sensor para aquilo lá. Aonde... Eu acabei de voltar de um congresso lá na Itália, o IAC, que é o Congresso Internacional de Astronáutica. A Índia ganhou todos os prêmios do congresso. Todos. Eles levaram todos os prêmios. Respira, Ciro. A Índia que A 20 Índia. anos atrás A copiou Índia que todo... copiou até a vírgula do nosso programa espacial, acabou de ganhar todos os prêmios no congresso. O que a Índia... Mas o que é aí que entra a minha coisa? O que a Índia fez? A Índia tinha 2 problemas seríssimos. Aliás, tem até hoje. Fome ainda é um problema gigante na Índia. E ela tinha um problema de sede. O país ia morrer de sede. Era isso que ia acontecer na Índia. Porque boa parte dos mananciais ali mais rasos estavam tudo contaminados. Como que eles resolveram? Com satélite. Eles lançaram o satélite identificou aonde você tinha regiões com água potável boa, o pessoal foi lá e furou exatamente. Satélites próprios. Próprios, da Índia mesmo. Da Índia. Isso é tão sensacional na Índia que hoje exploração espacial é obrigatório no ensino fundamental. Eu fui na palestra do indiano, ele mostrou as criancinhas construindo foguete. Entendeu? Lá a Índia pousou em 2023 no Polo Sul da Lua, tinha 8,5 milhões de pessoas assistindo no YouTube. É a maior live da história do YouTube. É o pouso da Índia no Polo Sul. É quase igual a nossa, que tem mais de 6 mil pessoas Aí, ó. ao vivo agora aqui. Tá aí, ó. Muito obrigada a todos. que Senta estão o aqui dedo no like aí, porque o like é muito importante. presentes. Viu? Senta o dedo no like. É. E o... Senta o dedo no like. É isso. E o indiano comemorando na rua como se fosse final de Copa do Mundo. Entendeu? Agora, se você fala aqui de lançar foguete, aí vai vir a coisa que eu ouço todo dia. Para que lançar foguetes? Tem milhões de pessoas morrendo de fome aqui no Brasil. O problema é que a gente não lança e continua tendo as milhões de pessoas morrendo de fome. Então não é um negócio que não dá. Agora, como resolver isso? Aí é a classe política, Ciro. Porque Complicado isso aí, cara. Sabe o que é complicado? Claro, Não, eu vou claro. te falar porque é complicado. É Pro bem difícil. ou pro mal, isso é que o brasileiro médio pensa que tem alternativa. Não tem. Ou a política faz, ou não faz. Ou a política faz bem feito, ou faz mal feito. Não tem um algoritmo, não tem um computador, não tem, sabe, não tem É isso porque aí. no final é eles O que vão desastre decidir. é a política. A caneta está na mão deles. E o problema é o seguinte: como que eles vão convencer? Porque o cara que vai votar em você, ele não quer estar querendo saber do satélite. Ele quer saber da rua dele estar bem asfaltada. Não é verdade. Ou isso, da não. água. Deixa aí, Será já que é não? um pouco a minha... Então, aí que eu queria saber. É verdade na dimensão em que você não tem um imaginário que é adestrado desde a criança que vai ter aula sobre sim, a questão não, aí espacial. sim. Tava falando, Aí né? beleza. Então é isso. Então, mas veja, quem faz isso também é a política. É, com certeza. Então, se você mediocriza a discussão, você mediocriza a nação inteira. E aí a expectativa que é, você tem agora no Brasil crescendo uma coisa dramaticamente grave, que é 20% do eleitorado que quer votar naquele que for ou parecer ser mais contra tudo que está aí, especialmente nas superficialidades estéticas.
Percebe? Então você tem que ir para o debate, na tradição política, ser cortês com o adversário. Se eu for lá mal educado e sentar a cadeira na cabeça do outro, não sei o que, então eu estou ganhando uma notoriedade que me dá audiência de 20%, 1 em cada 5. Não sabe que esses idiotas estão liquidando a nação. O Brasil faz a apologia da ignorância. Assim, o político mais ignorante é aquele que repete os truísmos, as baboquices, as superficialidades e tal. E isto arrebenta. Porque é o seguinte, aconteceria a Revolução Francesa em ambiente muito mais difícil e grave, não fora os pensadores, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etc. Tudo bem, não precisamos chegar tanto, mas imaginar o caminho é o ponto de partida para você movimentar Mas as pessoas. Mas a prova do interesse está nas 6.500 pessoas que estão aqui agora. Então, Sim. existe interesse. Então, olha o tamanho do Sérgio. vamos lá, eu tenho uma frase... Eu lhe entendo. A percepção do Sérgio é correta se for radiografado o momento. Do que vai sair um ambiente em que a economia está num piloto automático que vai botar 900 bilhões de reais em juro para banco e 50 bilhões em tudo mais? Olha só, para vocês terem dimensão do que a gente está falando, eu acho que muita gente desconhece isso. O Brasil tem um dos maiores nomes do mundo quando o assunto é direito espacial. É verdade. Que é o homem chamado Ian Grosner. E a gente tem pergunta do Ian aqui para vocês. Para vocês dois. Oh, que legal. O Ian, para quem ele é Sérgio, procurador, me represente aí, ele por favor. procurador da Agora República. tremei. Não, isso é muito interessante, o pessoal talvez não saiba, né? A gente não tem nenhuma tradição espacial, mas no direito espacial, a gente é ouvido, ele faz parte das mesas aí nesses congressos E todos. aí que entra o advogado Ciro Gomes. Exatamente. Peraí, Ele- só pra gente sincronizar a gente com a só vai live. sincronizar para soltar lá pro pessoal da live e aqui para vocês, ó. Conseguiram ouvir aqui na plateia um pouquinho? Deu para ouvir? Então, Para resumir, ele está perguntando porque a gente tem um problema sério hoje na órbita abaixo da Terra que tem muito detrito, que são os debris que a gente chama. E aí você tem que retirar. Primeiro, então, vamos só falar o seguinte. Enquanto um satélite está funcionando, ele não é lixo, tá? Ele está funcionando. O problema é quando ele para de funcionar, o que fazer? Obrigatoriamente, que as empresas elas teriam que ter um plano de deorbitar aquilo ali, de fazer alguma coisa que não acontece, obviamente, e fica esse monte de lixo espacial aí. Ele perguntou se hoje tem tecnologia. Hoje nós não temos ainda uma definida, mas a gente tem, o Japão é um país que está muito na frente na remoção de detritos espaciais. Eles têm um satélite muito interessante que ele joga uma rede no lixo espacial e com aquela rede aumenta, né, o peso do satélite, aí aumenta o arrasto e ele queima na atmosfera. Um outro país, por incrível que possa parecer, que tem muitas startups voltadas para esse lance de detrito espacial é Luxemburgo. Luxemburgo do tamanho de Sobral. Né, Talvez menor. Menor, eu acho até. Luxemburgo é um país muito interessante porque ele tem tanto a parte de mineração espacial, voltado para minerar asteroide, como a de remoção de detritos. Ele perguntou aí do lance o problema que é o seguinte, o Tratado do Espaço que a gente tem hoje vigente é da década de 80, 1979, se eu não me engano. Naquela época não existia CubeSat, nada disso. Naquela época o satélite tinha uns 200 toneladas, até 5 toneladas, 8 toneladas. Hoje mudou totalmente, né? Hoje só Starlink a gente está com mais de 6.000 na órbita da Terra. Entendeu? Mas tudo bem, eles estão funcionando, eles não são lixo. Aí o Starlink, deixa eu defender o Elon Musk, estou brincando. Mas o Starlink ele tem uma tecnologia muito legal que quando ele para de funcionar, ele se autopilota e queima todinho na atmosfera. O Starlink não sobra um grãozinho dele para contar a história. Ele é ecologicamente correto? Ele é ecologicamente correto, ele foi feito para ser totalmente destruído. Mas tem os outros todos, tem pedaço de parafuso, tem coisa aí desde a década de 60, né, do final da década de 50, que ainda está por aí. Então, nós vamos ter que rever isso aí. Isso é uma das grandes coisas que tem hoje. O que fazer com o espaço? Hoje, o que eu mais leio, atualmente eu estou lendo um livro que é muito legal, chamado Futuro da Geografia, que é um livro de astropolítica. Porque o pessoal já falou que a geopolítica já acabou. O negócio agora é a astropolítica. E como que vai ser? A Rússia, outro dia, falou que ia colocar uma bomba nuclear no espaço. E aí? E aí, Ciro? Sob o ponto de vista do direito, o Tratado do Espaço é anacrônico em relação a isso. Porém, o direito é perfeito, como filosofia. O que quer dizer o seguinte, é que o princípio geral do direito é que você pode fazer tudo o que não lhe for vedado.
pela lei. Esse é o princípio da liberdade. Então, você tendo a tecnologia, e o Sérgio já indicou essa tecnologia do próprio dispositivo de se autodirigir para a autodestruição, ou essa rede de arrasto. Tem a rede, tem o dardo, tem várias ideias. Até chegar no caminhão do lixo espacial. Mas é um lixeiro espacial. Um lixeiro espacial. O que é que você tem, entretanto, que respeitar? É que, pelo tratado antigo, cada equipamento, satélite, basicamente, ele tem uma propriedade. Ele tem um país soberano que é dono dele por sobre uma empresa, que eventualmente, no caso da Starlink, já é uma empresa, mas a titularidade dela é a bandeira norte-americana. Então, quem pode fazer isso é esse proprietário ou a sua licença. É o que tem que ser feito. Isso aí. Ou seja, realmente o mundo vai ter que entender mais do assunto. Isso é um problema. Para conseguir avançar no sentido hoje, se você legal tem e tudo mais. uma fotografia, por exemplo, do James Webb virado para a Terra hoje tem uma coisa quase opaca. Uma super atmosfera ali, já de tudo de bugiganga, de quinquilharia. Tem um anel já em volta aí de muito, muito lixo. É muita coisa, né? Muita coisa. A gente não foi tratando uma hora. Aí tá lá, acumulado. Tá lá. Bom, ainda falando sobre espaço, Ciro, a gente conversou muito no Rivotalks com o Serjão, da época que ele era ufólogo, ETs, né, Varginha, tem muita coisa aí. Eu queria saber se você já teve alguma experiência sobrenatural com ET e não vale o seu período em Brasília. É verdade. Tinha uns reptilianos ali? Tirando aquele período... Olha, não, nunca tive, e assim... É claro que eu compreendo o que é que está embutido na frase e existem mais coisas entre o céu e a terra do que pode supor nossa vã filosofia. Mas eu, francamente, acompanhando a história da inteligência tecnológica do ser humano, descreio absolutamente de que haja algo humanoide em qualquer lugar do mundo. Porque é um conjunto de variáveis tão casual, tão coisa que não é provável. Você imagina, cai um asteroide 65 milhões de anos atrás e muda tudo. A inteligência tecnológica, especialmente, não parece ser um fator que vem com o tempo, porque os dinossauros governaram o planeta por 250 milhões de anos e não desenvolveram inteligência tecnológica. Nós estamos aqui há 200 mil anos. A inteligência tecnológica, a partir do domínio do fogo, tem 20 mil anos. É nada. E assim, você voar na atmosfera com um avião tem um século. Comunicação, Então, não é provável. Perfeito. E você? Eu não. O pessoal sabe da minha... Aliás, todo mundo convidado. Eu tenho uma apresentação que eu faço no teatro, que já fiz aqui em São Paulo algumas vezes, chamada Será que Estamos Sozinhos? Onde eu tento mostrar... E a sua resposta eu é sim. acho que vida é pródiga. Não, eu acho, vida com porque certeza. a química da vida é muito comum. Exatamente. No que nós prescutamos. Mas essa vida humanoide, como nós... tecnológica, comunicativa, não sei. Agora, olha só, vocês sabem que tem o quadro Isso ou Aquilo, os dois já tiveram foram aqui no vítimas. Rivotalks. Quem não sabe, tem Rivotalks só com o Ciro, tem Rivotalks só com o Serjão, são 3 horas com o Serjão. E a gente conseguiu quase 2 horas com o Ciro. Então, assim, depois vocês assistem, tá? Mas a gente vai fazer o nosso clássico Isso ou Aquilo aqui com vocês. A nossa pergunta é o seguinte. Ciro já foi ministro, sabem como é que funciona a máquina pública, e o Sérgio entende de espaço e todo o resto como ninguém. Dito isto, o que vocês consideram mais fácil? Primeiro você, Ciro. A gente colonizar Marte ou resolver o problema da educação no Brasil? Depende de concepção e de decisão, francamente. As duas coisas são triviais ou impossíveis. As duas coisas são triviais ou impossíveis. A conquista de Marte, eu digo trivial, mas você tem que terraformar Marte para poder vivenciar ali. Você tem uma irradiação mortal para o ser humano, você tem uma atmosfera completamente hostil ao ser humano, você tem um clima completamente hostil ao ser humano. Educação, caramba... Francamente. Seria mais simples, né? Mas muito mais. Não há interdições físicas, todas superáveis pela tecnologia, e quanta grana você quer botar nisso, qual prioridade você quer botar nisso. Mas educação num país como o Brasil, francamente, é um projeto da elite brasileira à ignorância do nosso povo. Não é um acidente, é um projeto da elite brasileira. Com o objetivo de se perpetuar no poder? É evidente, porque um povo, sabe, consciente, educado, não aceitaria esse comportamento.
E o comportamento não é só da casta política, que é deplorável e tal, embora tenhamos sempre que salvar o sistema em nome da democracia, claro. e homenagear as exceções. Mas assim, você imagina, eu estou chegando em Guarulhos, vindo de Fortaleza, e de repente uma cena de faroeste, o cara vai assassinado aqui do meu lado, pá, 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 vários tiros de um motorista de aplicativo, não tem nada a ver com isso, pá, morre também. Em São Paulo. Sim. Está faltando o quê? No aeroporto internacional. Está faltando o quê para a gente entender que o país, sabe? E os governantes brasileiros são os mesmos, o projeto econômico é o mesmo, o projeto político é o mesmo, a concessão da elite à corrupção é orgânica. Corrupção não é ser batedor de carteira, esses punguismos aí que são chocantes, não. Corrupção é o cara tirar 900 bilhões de reais do caixa do povo brasileiro, da educação, e meter no bolso de 10 mil famílias que vivem do juro, da agiotagem. E aí um povo aparvalhado, percebe? Por isso que eu estou saindo da disputa eleitoral, não da disputa... Não, a discussão. Assim, terminando, concluo. Eu acho muito mais simples educar o povo. Sérgio. Mande. É isso. Colonizar Marte ou resolver a educação no Brasil? O que é mais fácil? Era para ser educação, né? Mas o pessoal aí que deve me conhecer ou que não conhece, eu meio que já perdi a esperança. O Ciro tem esperança aí, mas eu meio que eu sou muito pessimista. E no final das contas, colonizar Marte, eu acho que nós nunca vamos colonizar mesmo. Agora pisar em Marte a gente deve pisar. A tecnologia está resolvida, o problema é o ser humano, né? Viajar daqui até lá. Agora, com certeza que era para ser muito mais fácil cuidar da educação. Isso era, né? Isso aí não tem nem dúvida. Infelizmente, né? A gente está aí nessa aí que... O mais incrível é realmente na resposta dos dois a gente vê